Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 17 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Vitor, o Richard, o João Gabriel Machado, confundi tudo. João Gabriel Venâncio, o João Pedro, o João Gabriel Machado, a Lawane e a Sofia. Os demais, também estamos com o Márcio, coordenador, acompanhando. É bom deixar registrado, né, Márcio, no vídeo? Que está acompanhando a aula hoje do 8º ano. Os demais alunos que faltaram por um motivo ou outro, provavelmente por festar, né? Devem assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde tanto os alunos que faltaram quanto os alunos que estão presentes recebem o link dessa aula. Para aqueles que faltaram possam assistir e colocar a atividade em dia e o conhecimento, que ele não fique para trás. E os que estão presentes, em caso de dúvida ou quiser rever a aula, também vão receber o mesmo link. Só o João Pedro que não recebe link, porque ele se recusa a passar o WhatsApp para mim. Dedei pro Márcio, viu? Não, ele tem medo que eu dê ele para a mãe dele, que ele é bagunça, mas ele não é bagunça, ele é bom aluno. Não sei por que ele tem medo. Daí, o material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, referente ao primeiro bimestre na apostila do primeiro semestre. A apostila é elaborada e enviada aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Daremos continuidade na situação aprendizagem 6, parte 2, né? Então vamos lá. Lá na página 9, ela fala o que sobre a situação aprendizagem 6? É o que está em destaque ali. A demonstração das propriedades de quadriláteros por meio da congruência de triângulos. O que é quadriláteros mesmo? É 4 lados. 4 lados. Existe o quadrado, o retângulo, o losango, é? O losango? O losango é aquela parte amarela do Brasil. Tem 4 lados, né? O círculo? O círculo. Não, o círculo não é. E o cubo? O cubo não. Não, o cubo é espacial, né? Uma forma espacial. E o quadrilátero, ele é figuras planas, é aquela que não ocupa a terceira dimensão. Ela só tem 2 dimensões. Por exemplo, o seu caderno, ele é quadrilátero? Isso, o seu caderno inteiro não é quadrilátero. Mas o formato da folha é quadrilátero. Certo? A congruência, o que quer dizer congruência? As medidas iguais. Isso, muito bom, João Pedro. E aí quando fala congruência de triângulos, são triângulos com ângulos com medidas iguais. É o foco da situação aprendizagem 6. Então isso que a gente viu dos ângulos congruentes, a gente viu na aula de ontem ou anteontem? Na terça, então é um pouco mais atrás. Na terça-feira. Você não veio? E tá você lembra do ano passado, então, dessas coisas? Tem uma memória boa, rapaz. Pena que não deixa eu mandar o vídeo quando falta, né? A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF08MA14. O que é a habilidade EF08MA14? Só para lembrar, EF quer dizer o que mesmo? Ensino fundamental. Ensino fundamental. 08? Oitavo ano. MA? Matemática. E o 14? É o número da habilidade, que tem várias habilidades no 8º ano. Tá? Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio de identificação da congruência de triângulos. Objetos de conhecimento, congruência de triângulos e demonstração de propriedades dos quadriláteros. Só para lembrar, ontem nós vimos as congruências dos triângulos. E aí pelo lado, quem lembra como que é o nome quando tem 3 lados iguais? Triângulo. Isósceles. 3 lados iguais. Ele pode ser considerado isósceles. Lembra que a gente conversamos ontem? Né? Até um tempo atrás, eu sou honesto em falar para vocês, eu tinha aprendido e ensinava assim. Acho que faz uns 3 anos que eu descobri. Até um tempo atrás, o triângulo que tem 3 lados iguais é equilátero. Só equilátero, na minha opinião. Os 2 lados iguais e um diferente. Como que é o nome? O isósceles. E os 3 lados com medidas diferentes? Escaleno. Eu ensinava, porque eu aprendi assim, que o triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. Mas não existe a palavra um diferente. Ele fala assim, pela propriedade.
Todo triângulo que tem dois lados iguais é isósceles. Então o equilátero que tem 3 também é isósceles. Ele é classificado dos dois jeitos. Só que o que a gente é acostumado a falar é o equilátero. Eu errei numa prova, uma vez que eu fiz um simulado, aí eu fui entrar para ver onde que eu errei. Eu errei nisso, que todo triângulo equilátero também é considerado um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Ele não tem obrigatoriedade de ter um lado diferente. Quando ele tem dois lados iguais, ele é isósceles. Se ele tem os 3 lados iguais, ele é isósceles e equilátero. Tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Ah, tá. Daí agora, isso aí foi a revisão da aula de terça, né, Richard? Que a gente só estudou os lados. E os ângulos internos? Quando eu tenho triângulo com um ângulo de 90 graus, é um triângulo o quê? Deu um retângulo. Retângulo, porque ele tem um ângulo reto. E quando eu tenho um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, e dois ângulos agudos? Não. Não é. Obtuso ângulo, porque eu tenho um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso mesmo? É maior que 90 graus. Maior que 90 graus. E se eu tiver um triângulo com os 3 ângulos agudos? É um triângulo acutângulo, certo? E por que é acutângulo? Porque os 3 ângulos deles é o quê? Agudos. Muito bem. Dando continuidade. Agora nós vamos dar início à aula de hoje. Até então era a revisão da página 22. Página 23, atividade 2. Casos de congruência. Acho que é congruência, não é? É congruência mesmo. Congruência. Disfarce. Casos de congruência de triângulos. Ó, congruência. No caso ali, é sobre congruências mesmo, tá? Professor, ali está escrito congruência, mas aqui no livro está escrito congruência. Aqui, ó. Aqui, ó. Congruências também. É mesmo. Eu acho que é erro. Você lembra, Márcio, de congruências? Eu não lembro do tempo de congruências. A palavra congruências. Vamos apertar pausa aqui e vamos fazer uma pesquisa. Continuando, vamos fazer a correção aí então. Vocês arrumem aí na apostila. Casos de congruências. Congruência de triângulos. Primeiro caso, LLL. O que quer dizer LLL? Lado. Dois triângulos são congruentes se eles possuem os lados correspondentes congruentes. Como assim? Subiu uma imagem aqui para a gente entender. Tá. Vocês viram que esses triângulos aqui, aparentemente eles têm o mesmo tamanho até, né? Eles têm o mesmo tamanho? Sim ou não? Não parece, não. Ó, vamos analisar aqui, presta bem atenção. Se AB com tracinho em cima, o que é o tracinho em cima do AB? A distância do A pro B. É o segmento. Então Que a gente pode, é isso, aqui é a distância, o tamanho dele. Se o tamanho do AB e do DE, do segmento DE, vou riscar aqui, ó. Do AB, risquei de vermelho, deu para enxergar aí? Do AB e do DE, nossa, que risco torto. Que sinal que é esse 3 tracinhos? Dois tracinhos quer dizer o quê? Igual. 3 tracinhos? Igual? Não, desigual é isso aqui, ó, Maior. diferente, né? Eu nem sei se existe a palavra desigual, mas hoje a turma fala desumilde, né? Então, isso aqui é igual. Agora fale pra mim, vocês não dirigem ainda, mas já viram placas de trânsito. Como que é o nome dessa placa de trânsito? Para não estacionar. Pode pode estacionar. Já- O que é com a barra no meio? Não pode. O que é esse sinal aqui? Igual. O que é um sinal de igual com um traço no meio? Diferente. Não é igual. Ou, já que inventaram a palavra desumilde, desigual. Né? Quando se matam as pessoas. Então, mas com 3 tracinhos, nós não sabemos ainda com 3 tracinhos. O que é com 3 tracinhos? É a primeira vez que aparece na apostila. Google. Eu vou contar para vocês o que é. Quer dizer congruente. Congruente ou correspondente. Um corresponde ao outro, tá bom? O segmento BC, cadê o BC?
Ó, o BC está aqui embaixo, do B até o C. Né? Ele está traçado com 2 tracinhos ali para definir reta 1, reta 2 e reta 3, tá bom? Ele é correspondente, ou seja, pode ser congruente ao segmento E até o F. Então eles são correspondentes, certo? O AC é correspondente ao DF. Por consequência, agora ele vem com um negócio estranho aqui. Quem sabe o que é esse negócio estranho? Qual? Falamos na aula de ontem. Aonde? Ontem não, de terça. Aonde? Aqui, ó. BAC com um acento no A. O B eu acho. Acho que eu vi isso. É o B. Não. O ponto B. O ponto B. A é o meio. O A é o meio. E E o C é o canto. Mas o que quer dizer aquele acento ali? Quer dizer que Quer ele fica dizer- no meio. E ele forma o que quando ele fica no meio? Ele forma Então, o ângulo. O ângulo. Ele forma o ângulo. Então o ângulo está no vértice o quê? No vértice A. Então quando a gente fala assim baque, você não vai ler baque. Você vai ler vértice B ligado ao vértice A ligado ao vértice C. Com o ângulo em A. O A está no meio mesmo, porque o celular está certo. Você falou isso no fake aula também, então. Provavelmente na aula do ano passado a gente viu bastante não, disso aqui eu também. lembro que eu falei ainda que era o B e o C e o O no meio, né? Eu falei, o que tem a casinha é o Acho que O. foi a aula passada mesmo. Foi, É. ainda eu falei que era o É que de terça para sexta a gente esquece, a minha cabeça ó, é muita aula. Vamos lá, continuando. Eu não lembro quem falou o quê. Mas como eu gravo aula, qualquer dia eu vou assistir lá para ver o que você falou, para a gente decidir. Decidir não, tirar da cisma. Então ele está falando que ele é o que aqui? O ângulo. Correspondente e automaticamente congruente. Ah, mas ele é congruente a quem? Esse ângulo aqui é congruente a quem? Ao A. Ao A? Ao A e o B. Não. A, B. Cadê o ângulo? O ângulo A é congruente a qual ângulo? Ele está aqui, ó. Onde que está o ângulo aqui dentro? D. Qual, João? D. Ó, o D não está com o chapeuzinho em cima? Então, esses dois ângulos são congruentes. Por que nós não falamos que eles são iguais mesmo? Vocês lembram? Tem Porque eu 3 tenho- traços. Eles têm o mesmo tamanho, mas eu não posso falar que eles são iguais. Nesse caso, Por causa que os ângulos estão em lugar diferente. isso, eles não estão na mesma posição, né? Por exemplo, se eu fizer um triângulo, é que aqui o triângulo, aqui ele vai quebrar comigo. Esse ângulo aqui é congruente a esse outro ângulo aqui, tá? Quer dizer que eles têm o mesmo tamanho, mas eles não estão no mesmo lugar, na mesma posição. Nesse caso, o A e o D está na mesma posição. Os dois estão virados para baixo, né? Não, aquele ali é isósceles, o outro é. Não, eu não consegui desenhar do jeito que você queria, João. Ah, João, você quebra comigo também. É isso mesmo, João. Então, quando a gente fala que são congruentes, é que eles têm o mesmo tamanho. Eu só não posso falar igual, porque ele pode estar virado para um lado, o outro pode estar virado para o outro. Daí é diferente. Eles são diferentes, mas o tamanho deles são o mesmo, certo? O ABC, quem é o ângulo aqui em questão? ABC. O B. O B. Então ele fala que esse ângulo B é congruente a quem? O E. Ao ângulo E. Muito bem. Ah, mas como que vocês descobriram? Olhando o acento em cima aqui. Acento circunflexo. Eu nem diria, quando eu aprendi, é chapeuzinho do vovô. Tá? Quando eu era criança. E ó, a terceira linha. Os caras jogando. Quem é o ângulo? É o ângulo O C. C. E F. Ele é congruente a qual ângulo? O E. Ao F. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Mas se eu estudei os ângulos, por que eu falei que eles são congruentes lado, lado e lado? Por causa que eles têm o ângulo igual. A mesma O distância. Por causa que eles são É, congruentes. porque eu vou falar bem a verdade para você. Se você analisar o ângulo interno, você não precisa nem olhar os lados. Olhando os ângulos internos, você tendo... os ângulos internos são todos do mesmo tamanho. Você não precisa nem medir o lado. Porque quando você mede os lados, você tem que descobrir se todos têm a mesma proporção que o outro. Né? Por exemplo, um triângulo que tem lados 3, 4 e 5. Ele é congruente a um triângulo que tem lados 6, 8 e 10. Por quê? Porque eu dobrei o valor dos lados. Né? Aí eu tenho que calcular se todos são o dobro mesmo.
E se eu falo assim, é um lado que tem o triângulo que tem 3, 4 e 5. E um outro triângulo que tem o lado 6, 8, tá tudo dobro por enquanto? Tá. 6, 8 e 15. É congruente? Não, porque o 5 não foi dobrado, foi triplicado. Então já complicou, né? Então eles não seriam congruentes. Mas quando a gente percebe que os lados são correspondentes e eles têm uma proporcionalidade, a gente fala que é o caso dos ângulos do triângulo pelo LLL. Quer dizer, lado, lado e lado. Olha lá. Vamos dar continuidade então. Deixa eu apagar meus rabiscos. Agora, segundo caso. Qual é o segundo caso aí? Caso LAA, lado, ângulo, lado. Agora é caso lado, ângulo e lado. Ou seja, lá, L, A, L. Não é para ler lau. Você fala L, A, L. Lado, ângulo, A, lado. Desculpa. Dois triângulos são congruentes se dois lados de um triângulo são congruentes aos lados correspondentes do outro. E, além disso, se o ângulo interno de um triângulo formado pelos dois lados em questão for congruente ao ângulo correspondente no outro triângulo. Só fazer uma correção aqui que eu esqueci de falar lá atrás. Quando você fala que os triângulos são congruentes, os lados não podem ser aumentados, que nem eu falei já hoje. Quando os lados são ampliados, a gente fala que são triângulos semelhantes. Congruentes é quando eles têm os lados e os ângulos iguais. Os semelhantes têm os ângulos iguais, mas os lados diferentes. Eles são semelhantes. Quando eles são triângulos tirado cópia um do outro, idênticos, com ângulos, com lados do mesmo tamanho, eles são chamados de triângulos congruentes. Tá errado ali, congruência ainda, tá? É que eu troquei o slide, mas o de vocês não precisa arrumar de novo. Então vamos lá, agora nós vamos estudar por lado, ângulo e lado. Então olhe bem, eu vou, pra gente não ficar se perdendo muito nisso aqui, que eu já vi que vocês já entenderam o que é o tracinho em cima, o que é o chapéuzinho em cima, nós vamos analisar a figura. O lado 1 aqui, quem é o lado, o AB, quem é o lado correspondente dele lá do outro triângulo? C. Hã? Não, do outro. Do outro triângulo. O E e o D. São congruentes? Sim. Aqui está provando que são. Ó. Aqui ele marcou 1 e aqui ele também marcou 1. Esse outro lado de baixo aqui, ó. O BC é congruente a quem? O E e o F. E o E e o F. Ah, professor, agora eu só sei o lado, eu só sei dois lados. Os dois lados são congruentes. Eu sabendo só esses dois lados sendo congruentes, eu posso falar que o triângulo é congruente também ou não? Ainda não. Porque assim, ó, imagine aqui. Eu tenho um lado de 2 centímetros e um lado de 3 centímetros. Certo? Não, 3 e 4. A diagonal dele pode ser 5. Mas se eu abrir mais o ângulo, a diagonal pode ser 10. Então, conforme o tamanho do ângulo, o outro lado pode ser maior, pode ser menor. Como eu não sei o outro lado, eu não consigo comprovar pelo lado, lado e lado. Mas eu percebi o que aqui? Ó, o ângulo aqui também é congruente ao ângulo daqui. Então, por isso que ele é. Por que acontece? Se a abertura foi de 40 graus, o outro triângulo também tem 40 graus. E esse lado de cima aqui, ó, não vai ser nem maior nem menor, vão ser iguais do tamanho, vão ser congruentes. Então aqui ele é congruente por quê? Porque ele tem dois lados congruentes e também o ângulo congruente. Aí eu nem preciso saber o terceiro lado, é garantido para mim que o terceiro lado vai ter o mesmo tamanho, tá bom? Por causa do ângulo interno dele. Próximo caso, qual é o próximo caso? Página 24, vira a página. Terceiro caso. Professor, mas aqui não tem nada para responder. Ainda não. Por enquanto é só. LA. Terceiro caso. Caso do ala. Tá certo? É assim que lê?
Não é ala. 24. ALA. O que quer dizer ALA? Ângulo, lado, ângulo. Nossa senhora, agora eu sei o valor de 2 ângulos e de um lado só. Será que dá para eu definir com 2 ângulos e um lado só? 2 ângulos? É, ângulo. Aqui tá lado, ângulo, lado. Você está no caso 2, nós estamos no caso 3. Você demorou para virar a página aí. É que eu não virei já hoje aqui no PowerPoint. Foi falha minha. 2 triângulos são congruentes, ou seja, têm os mesmos tamanhos. Se possui. Ai, se vai cair, rapaz. 2 triângulos são congruentes se possuem um par de lados correspondentes, congruentes e os correspondentes dos ângulos adjacentes a esses lados congruentes. Meu Deus, quanta palavra difícil aqui, né? Então, Qual é o único lado que eu sei que eles são congruentes aqui? Que está provado porque eles deixaram marcado no desenho, não porque eu acho. o ângulo L, A, L, A, L. Não, o lado primeiro. Qual dos lados que eu sei que é correspondente e congruente ao outro lado? Peraí. Está marcado, tem marcação no lado. O A e o B e o C. Não. O E e o F. O E e o F, tem uma marcação de 2 aqui, não tem? E o B e o C. Isso quer dizer que os dois são iguais. Tem o mesmo tamanho. Mas, professor, eu posso ter um ângulo de um lado de 10 centímetros e os de cima pode ter quanto quiser. Desde que a soma dos dois passe de 10, né? Que senão não forma triângulo. E aí, como que eu vou ter certeza que ele é congruente com um lado só? Eu vou ter que pregar os ângulos adjacentes. Quem são os ângulos adjacentes? São os ângulos que têm ligação direta com a reta. Ó, eles estão aqui, ligados com a reta. Como esse ângulo é igual a esse ângulo, e esse ângulo tem a mesma medida que esse ângulo, quando eu começar a subir a reta aqui e uma reta aqui, eles vão se cruzar no mesmo lugar, por conta da inclinação do ângulo. Então, eu sabendo 2 ângulos e um lado dele, eu já tenho garantia que eles são o quê? Congruentes. Muito bem. Terceiro caso. Tem mais algum caso? Acho que tem o quarto caso. Tem o quarto caso. O quarto. Qual é o quarto caso? É lado A, lado. Lá, olha que interessante essa. Ah, vou ler aqui. Lá ao. Lado, ângulo. Não é lá ao. Lado, ângulo. O que é o Oposto. oposto? O que quer dizer oposto? Ah, oposto de gasolina. Não, não é esse oposto. Ele, O que é o oposto? ele é. Fala, João. Eu sei que você vai lembrar. Ele é ao contrário. Perfeito. Quando eu falo assim, vocês veem aí um monte de coisa, né? O lutador vai lutar contra o oponente. Quem que é o oponente? O oponente é o O que cara está que do é o outro lado, o oposto dele. Um vai brigar com o outro, tá? Então o oposto, quando fala assim, qual é o oposto de bom? Ruim. Ruim. Seria o contrário, Qual é o né? oposto de Ricardo? Ah, olá, nós somos similares, Richard e Ricardo, né? Depende do idioma. Ou então o oposto é o do outro lado, o oponente. Eu na minha infância, eu inventava isso na minha cabeça. O oposto é quem é o meu oponente, é quem está do outro lado. Mas o oposto quer dizer o que está do lado contrário. A, B e C. Então é o do meio. O João é o do Falta meio. a casinha em cima. Isso, se fosse vértice, se vocês fossem vértice ligados por um fio, o ângulo ia ficar no João. Conforme vocês iam se mexendo, ó, o braço do João aqui, ó, ia formando ângulos, mas o ângulo ia estar sempre nele. Ó, por exemplo, se ele se for mexam, né? isso, ó, vai para frente e para trás. Não, vocês. Assim, sim. Vai com o corpo, ó lá, você foi mais para trás, o ângulo ficou obtuso, se fechar vai ficar agudo, mas é ele que vai ser sempre o ângulo, porque ele é o vértice do meio. Muito bom, João, gostei do seu Ó, agora raciocínio aí. é o ângulo obtuso. Quase um ângulo raso aí, né? Quase formou 180 graus aí. Então vamos lá. 2 triângulos são congruentes se possuem os correspondentes a um lado, um ângulo adjacente a esse lado e outro ângulo oposto
a esse lado congruentes. Nossa, quando a gente fala assim é mais difícil. Agora olhando aqui, preste bem atenção. Já hoje, a hora que nós fizemos pelo ALA, eu tinha um lado igual, não tinha? Tá aqui, ó. Quem são os lados iguais aqui? O AC é igual a quem? O E e o F. Vitor, vamos prestar atenção. Então, o BC, ele tem o mesmo tamanho do E e do F. Ah, professor, aqui tem uma inclinação igual. O B tem uma inclinação igual. Então, eu tenho uma garantia que se eu continuar subindo aqui, ele vai continuar subindo da mesma inclinação. Daí você fala, mas caramba, agora de pouco a gente aprendeu que o ALA tinha um ângulo aqui, que garantia para mim que eles iam se encontrar lá em cima. Agora não tenho mais esse ângulo. Mas eu tenho um ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto a esse segmento? Quem é o ângulo oposto a esse segmento aqui que eu estou riscando? É o A. É o A, o oposto, ele está lá do outro lado. Lembra que eu falei para vocês uma vez? Quando você vai fazer o oposto, faz de conta que isso aqui é um índio com um arquinho, arco e flecha. Ele atira a flecha no oponente dele. Morreu. Lá no oposto. Ele não vai atirar no pé dele, né? Que é o adjacente. Que ele atira a flecha e adjacenta no chão. Professor de português que não escuta, né? Falando essas palavras que não existem, né? Então, o ângulo oposto está lá em cima. Mas por que esse ângulo oposto me garante a congruência? Porque a hora que eu descer aqui em linha reta, ele vai para onde? Tá. Ele vai para onde? Vai parar no C. C. Que daí ele vai dar parar no certinho. C, senhor. Ele vai formar esse ângulo. Outra coisa também, João. Você que é um cara bem observador. Aqui tem 60 graus, vamos supor. Aqui tem 100 graus. Você sabe me dizer quantos graus tem aqui? Sem usar o transferidor? 180, tem que dar o todo 180. Isso! 160, 180, 20. Tem que ter 20 graus aí. 20 graus, muito bom. Se aconteceu isso aqui também, 60 e 100, eu vou ter quantos aqui? 20. Opa, Ali agora você tudo fez é mil? ângulo, ângulo e ângulo. Ali você Nossa, fez não era a bolinha que era para ser isso. Obrigado, João. Certo? Alguma dúvida até aqui? Professor, o que é Não. ângulo adjacente? Legal. Adjacente é o ângulo que é grudado nele. Por exemplo, João, ó, para quem não está vendo pelo YouTube, o João Gabriel Venâncio falou assim, ó, o João tá aqui, o João, tudo João, os três João, meu Deus do céu. O João Pedro esticou o braço e pôs o braço no ombro do João Gabriel Machado. E o outro braço dele ele esticou e pôs no ombro do João Gabriel Venâncio, que é João Gabriel Machado, é. Ah, é verdade. Aí o que aconteceu? Na hora que vocês olham o ângulo aqui, onde que está o ângulo adjacente? Quer dizer, o ângulo está aqui. Onde que está o lado adjacente? É esse daqui. O braço dele que está em cima de você é o lado adjacente. O outro braço dele é lado adjacente também? É adjacente também. E esse daqui é o lado oposto. É que ele não está tendo contato nenhum. É o oposto. O oposto é o que ele não tem contato. Isso, seria eu. Eu estou na frente deles aqui, ó. Ricardo. Fiz uma bolinha porque eu sou bem gordo, né? Então lá, Ricardo. Eu sou o oposto de vocês, certo? E o João é o ângulo oposto a mim. E sabia que você fez tudo invertido aí? Fiz, senhor? que eu estou olhando espelhado aqui, né? É. Então vamos lá. Continuando. 2.1. É a última? Com o auxílio de uma régua e transferidor, quando necessário, identifique qual é o caso de congruência dos seguintes pares de triângulos. Esse daqui. E agora? Aí eles são igual todos. Aqui, ó. Esse aqui. Vocês acham que vai precisar do transferidor? Vai. Esse vai. Por causa que E se tiver só régua, dá para resolver só com régua? Dá também. a gente tem que medir os lados. Isso, se os três lados estiverem iguais, por qual que você vai descobrir? Pelo lado, pelo lado, ângulo, lado,
pelo lado, ângulo oposto. Aquele ali. Se você medir os lados, eles foram todos iguais. Por lado. Isso, perfeito. Qual Vou apertar pause, vocês vão tentar o A. Qual é? Quantas questões? É A, B? A, B, C e D? F. Não, é. Não, vai ter aqui só. Então é só A e B, né? Vou apertar pause. Vocês definem pra mim e a gente já faz a correção. Cortar minha borracha. Continuando então. Ó. Medindo carrego aqui, ó. Deu aproximadamente 3,5. Eu arredondei para 3,5, tá? A gente viu que no caderno, depois impresso, ele ficou aproximadamente 3,6. Esse é o lado AB. O lado CB, Abelhinha. 6 centímetros. O lado AC, olha lá, o meu já deu maior, o lado AC aqui. 4 centímetros. Certo? O meu triângulo está bem diferente dos seus. Os seus não deu 4 aqui, né? Não? Não. Presta essa régua aí, eu agora fiquei com isso. Não, meu deu 3 aqui, ó. Deixa eu ver. 3,7. 3,5, certinho. Não é aquela reguinha ali meio doidona, né? Não falei pra você, senhor? Não falei? Porque a lei é defeituosa? Ó. É 3,5 embaixo, na apostila é 3,5 e o outro dá 3,8. Só um minutinho, Rafael, vou apertar pause. Continuando. Então, dos meus alunos aqui, eu fui olhar, um dá 3,5, o outro dá 6 e o outro não dá 4 ali que nem tá no meu, dá uns 3,8. Mas vamos lá. Aqui tá o lado. Aí eu vou medir o outro lado. Olha lá. Quantos que deu aqui? Aproximadamente 3,5. Do outro lado, aproximadamente 4 centímetros. E o B', C', 6 centímetros. O que eu chego à conclusão aí? Eles são iguais? Não, não são iguais porque eles estão em posições diferentes. Eles são congruentes? Sim, são congruentes. Por que são congruentes? Tem as medidas iguais. Porque esse lado aqui, ó, esse lado corresponde a esse lado. Então eu tô errado. Esse lado corresponde a esse lado. Por que corresponde? Porque eles têm lados do mesmo tamanho, que nem o João falou aqui. Eles têm lados iguais. Mas por que ele não é igual? Por causa que eles são diferentes. Um tá tombado, o outro tá de pé, né? Então. Mas não faz sentido. Mas mesmo se tivesse normal assim, senhor, não seria ver. Ô, senhor. Se deitasse ali, seria idêntico. Um idêntico com o outro, ó. Porque esse 6 centímetros ia ficar aqui embaixo. Esse 4 centímetros ficaria aqui. Esse 3 centímetros ficaria aqui. Do jeito que tá. Por que você me usou? Ô, senhor. Ilude a gente. Só dá pra perceber a hora que você mede mesmo. Fala, João. Você não fez a sua animação pra mostrar isso pra nós? Eu não pensei nisso, será? Isso é que eu sorteio. Olha lá. Possível resposta. Lado. Mas por que eu falei possível resposta? Por causa que... Se ele é congruente, ele pode ser pelos 4 casos. Ô, senhor, mas não faz muito sentido na vida real, como já viu? Tem 2 carros, um tá virado pra cá, outro tá virado pra lá. Eles são congruentes. Mas daí não vai ser igual. Não, porque... Só porque estamos virados? Isso, eu gostei que você falou do carro. Eles são congruentes. E mesmo, né, no caso, se eles tiverem um do lado, um frente pro outro, a gente não pode falar que são iguais também, porque não são o mesmo, né? Então é muito confuso para fazer comparação com a vida real. Mas, por que fala possível resposta? Porque eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e não achei esse lado aqui, ó. Faz de conta que eu não achei esse lado. E não achei esse lado. Aí eu vim medir o ângulo aqui. Vamos supor que aqui deu 60 graus. Não, aqui não dá 60 graus. O obtuso é maior. 100 graus. Isso. Vamos supor que deu 100 graus. 95. E medir aqui deu 100 graus. Agora já não é lado. Eu só tenho 2 lados, então é lado, ângulo e lado. É isso mesmo. Eu achei um ângulo e 2 lados. Outro jeito que poderia ser. Presta atenção, Vitor e Rich. O Rich está muito distraído hoje. Nem eu? Nem a apostila bruta não vem. Ô, senhor. Meu Deus. Ô, senhor, por que...
Por que os ângulos não podia ser L, A, N, que também ele, ao invés de A, B, C, D? Ah, poderia pôr a letra que quisesse. Entendeu? Agora aqui, por exemplo, ó, se eu tenho um lado só tem um lado, vou colocar só o lado 6, certo? Só tem o lado 6, não tem os outros dois lados. E aí eu vou achar os ângulos adjacentes a ele, ou seja, está ligado nele. Esse ângulo tem 60 graus, esse ângulo tem 70 graus, certo? Lá no outro lado, o ângulo C também tem 70 graus e o ângulo B tem 60 graus. Eles são congruentes? Sim, porque é o mesmo triângulo, eles são congruentes. Não são nada. Mas eles são pelo quê? Pelo ângulo, lado E ângulo. e ângulo. Ah, professor, mas agora eu quero ver outra coisa. E se fosse... Eu achei... Professor, e ali, quantos graus seria o ângulo lá? Agora já acabou, você não consegue mais... Desculpe, mas ó, aqui ó. Se eu achei esse ângulo aqui, certo? Achei esse lado aqui e esse ângulo aqui. Ele é congruente pelo lado, ângulo e ângulo oposto. Ai, por quê? O ângulo oposto formado igual, ele me garante que essa reta aqui, ó, vai formar um ângulo aqui que vai completar 180 graus. Lembra disso? Verdade. Né? Então todos os casos dá para descobrir, mas Aí, nós descobrimos pela régua. E pela régua eu só consigo descobrir por lado, lado e lado. Porque para eu descobrir ângulo eu precisava do transferidor, que só o Vitor que tinha. Professor, eu não sabia disso, não tinha feito na régua também. Né? Então, olha Tinha lá. feito a lição. Olha aqui agora, ó, na animação tem o ângulo aqui, ó. Olha o ângulo aqui. Quantos graus tem aqui? 109 graus. Quantos graus tem lá no ângulo A? Olha, 109 graus também. Giraia puro. Eu sabia isso, né? Se eu achar dois lados e um ângulo só, eu posso falar que é pelo lado, ângulo e lado. Onde que está lado, ângulo, lado? Aqui, ó. Lado, ângulo e lado. Olha agora aqui, ó. Lado, ângulo e lado. Viu? Duas maneiras de responder. Tem mais uma maneira de responder, João? Tem, né? Acho que tem também. São 4 casos, dá para achar pelos 4 casos. Olha outro caso. O compasso. Se eu achar mais um ângulo, certo? Sabia que o compasso também dá, 37 graus. Compasso dá para você medir a abertura e ver se tem um tamanho. É. Olha lá, o ângulo B também tem 37 graus. Agora eu posso falar que eu consigo achar pelo ângulo, lado e ângulo. Cadê? Ah, tô perdendo outra coisa. Por que lado, ângulo, lado? Ó. Por causa do... Olha aqui, ó. Desculpe. Ângulo, lado e ângulo. Olha lá do outro lado. Lado, ângulo e ângulo. Esse ângulo 37 corresponde a esse, o 109 corresponde àquele, e o lado tem 3,5 igual. Então eu posso falar que também que é pelo ângulo, lado e ângulo. Posso achar por mais um jeito? Sim, pelo lado, ângulo, ângulo oposto. Olha aqui, ó. Posso pegar aqui, ó. Esse lado maior, ângulo e ângulo oposto. Olha aqui. Lado maior, ângulo e ângulo oposto. Certo? Tem o 2.2? Opa. Vou apertar pausa para o Richard fazer os registros. Não tem. Continuando. Ah, tem. Agora a situação B. Não são iguais, senhor. Olha lá. Eles são congruentes? Não. Não. Ah, vocês estão fazendo de olho. Vamos Não, ver. dá pra ver de olho. Vamos ver. Ângulo aqui do C. Qual é o ângulo do C? É 20... 25, 26? 25. 26. Um pouquinho para lá do 5, ó. É mesmo, 26. 26. O C'. Qual é o tamanho do C'? É 20... Ah, não deu 26. Viu? Deu 26 sim. Deu mesmo. Deu. Deu 26. Agora aqui, o tamanho desse lado. Deu... Aproximadamente 7 centímetros. Do A até o C. Do A linha C linha. Ah não, veio aqui no AB. 6. No AB deu 6. E no A
Ó, vai ver só 2. O C', B', deu 6. Opa! E do C', o A', opa, 7 também. Viu? O que quer dizer isso? Que é igual, sim. Eu tava E aqui eu já consegui descobrir por quem. Pelo lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo, ou lado, ângulo oposto. ângulo. Não, ângulo, lado. Ângulo, lado, ou seja, lado, ângulo, lado. Porque o ângulo fica Você tá no... falando que eu tô errado. Não, porque o ângulo fica no Meio. Você vai cair, homem do céu. Mas eu tô entendendo, cara. Tá um pau no chão. Então, ele é congruente, uma possível resposta pelo lado, ângulo, lado. Pois o ACB, ou seja, o ângulo C, ele é congruente ao ângulo C'. O que mais que daria para a gente decidir aí? Como ele é congruente aí, eu preciso achar todas as outras congruências? Não, tá? Ah, professor, mas eu vou fazer um concurso. Presta atenção, João. Os 3 jogos. Eu vou fazer um concurso. Eu não posso levar minha Você régua. vai fazer um? Eu não posso levar compasso. Eu não posso levar essas coisas. O Aí professor eles parece que mostraram vai esse fazer exercício. Não, eles deram esse exercício. E só informaram para mim que um lado vale 7, o outro vale 6 e o ângulo vale 26. Aí, eu sabendo que existe as congruências de lado, ângulo e lado, eu não preciso da régua, eu já tenho a resposta. Daí, Certo? professor, Pause para registro. Dando as informações, né, João? Continuando. 2.2. Aí foi 7, 6. Deixa eu uma coisa. Valeu, senhor. Falou. Página 26. 2.2. Ali tava, ó, agora arrumaram, né? O meu tá 1.6 entre parênteses 2.2, porque na apostila do ano passado tava 1.6, era 2.2. De que forma podemos escrever, João? Agora não. De que forma podemos escrever essa linguagem matemática que 2 triângulos GHI e JKL são congruentes pelo caso lado, lado, lado? Então, congruentes. De que forma que a gente pode escrever? Aqui, ó, presta atenção. 60, 120. Não, primeiro aqui. Qual é o triângulo? Você não precisa desenhar o triângulo, mas imagine ele aí. Então, se é 180 dividido Ó, por 3, senhor. G, H e o I, certo? Você vai imaginar esse triângulo, presta atenção. E aí você vem aqui do lado e imagina o outro, que é congruente. J, não, aqui, K e L. Parece Aí, ó. carro louco. Faz de conta que são iguais, Parece um... certo? Como que eu faço que eu posso escrever? 180, Escrever. a gente Não. faz... Não, pera aí. Primeiro a gente faz 180 dividido por 3. O João é o B. Se eu vou escrever, eu vou definir. Quem são os lados? LJ com... LJ, calma aí, LJ não dá. Ah, é, sim, o LJ, olha lá que legal. O LJ com um traço em cima, 3 tracinhos. Quem é o lado correspondente ao LJ, João? Esse lado. Hã? IG. Então, Richard e Vitor, pare de bater na garganta e presta atenção. Ele é congruente ao GI ou IG. Ó, tracinho em cima. Muito bem. Eu já falei que um lado é congruente. Eu quero por lado, lado, lado. Como que fica agora? IH, LK. H é congruente. Nossa senhora, eu vou fazer dos triângulos de um lado e do outro invertido, não. IH fica para o outro lado. Peguei o triângulo da esquerda, pus no lado direito, do lado direito, porque na esquerda. Professor, você atrapalhou tudo agora. O IH, que é esse daqui, é correspondente ao o LK. Como que é correspondente mesmo? É que é igual. 3 tracinhos. É verdade. E agora, quem é o outro? Não. O JK com quem? E o G, o
H. Muito bem, eu posso falar que é assim? Sim. Tá? Depois eu falo que isso daqui, ó, ele tem uma regrinha lá, ó. Ele aparece o símbolo como se fosse delta, mas ele tá falando triângulo. Triângulo o quê? Eu não sei. GHI. Qual é esse símbolo aqui que tem aqui? O chapéuzinho velho. Que chapeuzinho velho aqui? Triângulo. 3 tracinhos. Congruente. O triângulo GHI é congruente ao triângulo JKL. Certo? É uma forma que eu posso estar escrevendo, olha lá. E tem um tio ali também que fala o quê? Que eles são triângulos congruentes. Vou deixar a letra bonitinha ali. Vou apertar pause na gravação e já encerro a aula. E por aqui nós vamos parando hoje, certo? Para a lição de casa. Atividade 3, investigando os quadriláteros. É a página 26 e a 27. É o 3.1, 3.2 e 3.3. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. E logo vai aparecer o vídeo aqui da continuação. Tchau, tchau.